Termina hoje o prazo para atualizar o cadastro único e quem não fizer pode perder o benefício. Setor de serviços cresce em setembro e atinge o maior patamar da história. E você vai ver também. Produção de motocicletas registra crescimento no mês de outubro. Feriado prolongado terá movimento maior nas rodoviárias e aeroportos do que no ano passado. Crise energética e alta dos custos contraem a economia britânica no terceiro trimestre. A seleção brasileira embarca amanhã para o Catar. E o que chama atenção é o volume da bagagem, 5,5 toneladas. E você vai ver também. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Mais uma semana chega ao fim, não é? Graças a Deus. A sexta-feira chegou. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo hoje. Mais de 200 mil pessoas podem perder o benefício do Auxílio Brasil. Isso porque termina hoje o prazo para atualizar o cadastro único. E quem não renovar as informações ficará sem o benefício. A revisão das informações é uma medida para as famílias do Programa de Transferência de Renda que não atualizam os dados há mais de 2 anos. Segundo o Ministério da Cidadania, 234 mil famílias convocadas para a revisão cadastral ainda não fizeram o procedimento e podem perder o benefício. A atualização cadastral deve ser feita a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração, para assegurar que as informações registradas na base do CadÚnico estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Os beneficiários podem verificar se seus dados estão desatualizados ou mesmo se as informações já fornecidas estão sendo confrontadas com outras bases de dados administrativos federais por meio do aplicativo do CadÚnico, disponível na página gov.br. Caso não tenha dado cadastral a ser alterado, o beneficiário pode realizar a atualização pelo próprio aplicativo, sem a necessidade de realizar o procedimento presencial. Mas, se tiver de alterar alguma informação, deve comparecer ao posto de atendimento. A equipe de transição do governo federal adiou a apresentação da versão final da PEC da transição. Após reação negativa do mercado com as declarações do presidente eleito e a série de conversas realizadas em Brasília pelos representantes do petista com o Congresso, a equipe decidiu deixar a proposta para a próxima quarta-feira. O líder das negociações, senador eleito Wellington Dias, disse que sentiram a necessidade de voltar a conversar com o presidente Lula para tratar de novas sugestões apresentadas pela Câmara e Senado. Ele falou que todo esforço é para o máximo de entendimento com o Legislativo. E o setor de serviços cresceu em setembro e registrou o patamar mais alto da série histórica. Segundo o IBGE, a maioria dos estados teve resultados positivos no mês. Em setembro, o setor de serviços registrou variação de 0,9%. De acordo com o IBGE, esse é o quinto resultado positivo seguido, com um ganho acumulado de 4,9% no período. O crescimento no acumulado do ano foi de 8,6%, na comparação com o mesmo período de 2021. Em 12 meses, o avanço passou para 8,9% em setembro. O setor de turismo cresceu 0,4% na passagem de agosto para setembro, terceiro resultado positivo seguido, acumulando ganho de 3,2% no período. Já o volume de transporte de passageiros cresceu 1,6% em setembro, após queda de 0,5% em agosto. No mês, 19 das 27 unidades da federação registraram resultado positivo no volume de vendas do setor, na comparação com agosto. Os impactos mais importantes vieram do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em contrapartida, o Paraná exerceu a principal influência negativa, seguido por Pernambuco e Minas Gerais. A produção de motocicletas cresceu em outubro. Também aumentou a venda do veículo de 2 rodas no varejo no mesmo mês. O levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas apontou que o Polo Industrial de Manaus produziu em outubro mais de 137 mil motos. A produção
é 26,6% maior do que a registrada no mesmo mês do ano passado, quando foram fabricadas 108 mil unidades. A associação destaca que esse é o terceiro melhor resultado do ano. A produção caiu após os 2 meses com maior fabricação de 2022, agosto e setembro. Em nota, a Abraciclo afirmou que a indústria segue em expansão e mantém o ritmo de crescimento para atender aos consumidores. Ela apontou ainda que a alta no preço dos combustíveis pode levar mais pessoas a optarem por moto, por ser um modo de deslocamento mais econômico. De janeiro a outubro, foram produzidas 1.198.000 motocicletas no Polo de Manaus, uma alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. No varejo, foram negociadas 120.273 motocicletas em outubro, uma alta de 24% em relação a outubro do ano passado, quando 97 mil unidades foram licenciadas. A média diária de vendas no mês foi de 6 mil unidades. O Ministério da Saúde já distribui vacinas contra a Covid para a imunização de crianças com menos de 3 anos de idade com comorbidades. 1 milhão de doses do imunizante da Pfizer está sendo entregue para todos os estados. E as doses da Coronavac, que também foram enviadas à pasta da saúde, são para a faixa etária de 3 a 17 anos. Começou nesta quinta-feira a distribuição de 1 milhão de doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19 destinadas a crianças com idade entre 6 meses e 3 anos com comorbidades. Os imunizantes da Pfizer devem ser enviados a todos os estados e o Distrito Federal até o fim desta sexta-feira. O Ministério informou ainda que, neste momento, a vacinação para essa faixa etária está restrita para crianças com comorbidades. A ampliação do grupo ainda depende de avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A recomendação da pasta é que o imunizante contra o novo coronavírus seja aplicado simultaneamente às demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais. Mais de 1 milhão de doses de Coronavac para vacinação de crianças e adolescentes foram entregues pelo Instituto Butantan para o governo federal. O carregamento com lote vai para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos. As polícias rodoviária federal e estadual já realizam a Operação Proclamação da República nas estradas. Os trabalhos são realizados com o objetivo de reduzir o número de acidentes durante o feriado prolongado. As operações e o patrulhamento das polícias devem acontecer durante os 4 dias de feriado prolongado. O objetivo do aumento da fiscalização é reduzir o número de vítimas fatais com ações preventivas e repressivas. A Polícia Federal também vai agir no combate ao tráfico de drogas, apreensão de armas de fogo e captura de foragidos da Justiça. Somente em São Paulo, cerca de 4 milhões de veículos devem pegar as principais rodovias paulistas em direção ao litoral e interior nos dias de folga. Essas estradas vão ter reforços operacionais das concessionárias, além de apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. As concessionárias também informaram que vão manter a Operação Visibilidade, com deslocamento de equipes para pontos estratégicos, a fim de proporcionar mais agilidade e segurança no atendimento para quem trafega pelas rodovias. Os reforços das equipes ainda devem disponibilizar guinchos extras, ambulâncias e moto de inspeção para auxiliar nos trabalhos. Nas rodoviárias e nos aeroportos, o movimento também fica maior nessa véspera de feriado prolongado. Quase 530 mil pessoas são esperadas pelas rodoviárias de São Paulo neste feriadão de proclamação da República. A Socicam, que administra as rodoviárias do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara, informou que mais 400 ônibus extras vão ser disponibilizados para atender os turistas. E os principais destinos são Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e cidades do litoral paulista. Nos aeroportos, a Infraero prevê um fluxo de 876 mil passageiros neste feriado, nos 19 aeroportos que administra. O número é 43% superior ao movimento de 2021, quando cerca de 402 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais entre os dias 12 e 16 de novembro.
Estão previstos 4.400 pousos e decolagens nos 5 dias, o que representa um crescimento de 38% em relação ao feriado do ano passado. Somente o aeroporto de Congonhas deve receber 297 mil passageiros, uma alta de 56% em relação ao período em 2021. E antes do intervalo, a gente atualiza para você a previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esses dias que antecedem o feriado serão marcados por temporais em grande parte do país. O risco de chuva forte será alto, especialmente à tarde e à noite. Apesar disso, não tem previsão de novas quedas nas temperaturas. Vamos conferir então como ficará o tempo nessa sexta-feira e também no final de semana em algumas cidades. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Brasília, capital do país. Hoje a máxima por lá pode chegar aos 27 graus. No final de semana, a temperatura aumenta um pouco e com ela também aumenta a possibilidade de chuva. A máxima prevista para o sábado é de 29 graus e no domingo 28 graus. Em Curitiba, capital do Paraná, o tempo também vai ficar instável. A máxima prevista para hoje é de 27 graus, com previsão de chuva isolada a qualquer hora do dia. No sábado, a máxima será de 25 e no domingo de 27 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora? Essas são imagens ao vivo da capital paulista. O céu está bastante nublado nesse momento, o sol ganhou força já e a capital registra nesse momento 26 graus. De volta comigo? A capital paulista vai enfrentar mais um dia quente, com a máxima podendo chegar aos 28 graus. No sábado, a temperatura diminui um pouco e a máxima não deve passar dos 24 graus. Já no domingo, São Paulo vai enfrentar um dia instável, com máxima de 26 graus e previsão de chuva a qualquer hora do dia. E veja a seguir, crise energética e alta dos custos contraem a economia britânica no terceiro trimestre. E ainda, a seleção brasileira embarca amanhã para o Catar. E o que chama atenção é o volume da bagagem, 5,5 toneladas. Se você ficou curioso para saber o que tanto eles vão levar, não perca, nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo e agora também aqui na HIT, para você que estava acompanhando o missionário R.R. Soares. Agora são 13 horas e 17 minutos e voltamos com um destaque internacional. O Reino Unido anunciou nesta sexta-feira que a economia do país registrou queda no terceiro trimestre. A crise energética e a alta dos custos foram classificados como os principais motivos. O Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido anunciou nesta sexta-feira que o Produto Interno Bruto do país registrou contração de 0,2% no terceiro trimestre, depois de uma alta de 0,2% no trimestre anterior. O retrocesso em setembro foi de 0,6% devido ao feriado pelo funeral da Rainha Elizabeth II, o que provocou o fechamento de muitas empresas. O órgão de estatísticas aponta o aumento dos custos como um fator que pesa na produção das empresas, com uma inflação próxima a 10%, a mais elevada das principais economias do mundo. O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, declarou que o país não escapou das dificuldades mundiais relacionadas à inflação e às limitações no fornecimento de gás. Para voltar a crescer a economia, Hunt afirma que é preciso conter a inflação, equilibrar as contas e reduzir a dívida, em uma defesa da linha dura orçamentária que provoca o temor do retorno da austeridade no país. Além da crise econômica, o Reino Unido passou por uma grave crise política, que culminou na renúncia da então primeira-ministra Liz Truss, que ficou menos de 2 meses no cargo. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Pelo menos 7 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um bombardeio a um prédio residencial na cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia. O chefe da administração regional, Vitaly Kim, detalhou no Telegram que Mykolaiv foi novamente alvo de disparos de mísseis do inimigo. Ele acrescentou que um projétil atingiu um prédio residencial de 5 andares que ficou destruído. Equipes de resgate iniciaram os trabalhos ainda durante a noite em busca de vítimas entre os escombros.
O bombardeio aconteceu depois que a Ucrânia anunciou na quinta-feira a retomada de 12 cidades da região de Kherson, onde as tropas russas iniciaram a retirada. Moscou afirmou nesta sexta-feira que concluiu a operação, mas o Kremlin destacou que continua considerando que toda a região ucraniana de Kherson pertence à Rússia. E o governo norte-americano irá destinar uma nova ajuda militar à Ucrânia. Dessa vez, o valor soma 400 milhões de dólares. As informações foram divulgadas pelo Pentágono. Os Estados Unidos vão fornecer um sistema de defesa aérea e mísseis terra-ar para a Ucrânia, como parte de um novo pacote de assistência de segurança avaliado em 400 milhões de dólares. Esse valor equivale a 2,1 bilhões de reais. A informação foi divulgada pelo Pentágono nesta quinta-feira. Com os implacáveis e brutais ataques aéreos da Rússia contra a infraestrutura crítica e civil da Ucrânia, as capacidades adicionais de defesa aérea são fundamentais, disse a secretária de imprensa adjunta do Pentágono, Sabrina Singh. O pacote compreende 4 sistemas de defesa aérea de curto alcance e alta mobilidade, que serão fornecidos à Ucrânia pela primeira vez, assim como mísseis Stinger. O pacote eleva para 18,6 bilhões de dólares a assistência militar dos Estados Unidos para a Ucrânia desde o início da invasão das forças russas em fevereiro. Um oficial da polícia sul-coreana, que era investigado por omissão no caso do tumulto durante um evento em Seul, foi encontrado morto nesta sexta-feira. Na ocasião, 156 pessoas morreram. De acordo com os investigadores, o policial, identificado como Jeong, enfrentava acusações por ter deletado relatórios de inteligência que alertavam sobre o acidente. Ele também havia sido acusado pela demora na resposta policial. A festa ocorreu no último dia 29 de outubro. Milhares de pessoas estavam reunidas em ruas e becos estreitos em um bairro movimentado da capital, Seul. Um tumulto generalizado provocou o desespero dos participantes que tentavam sair do local. 156 pessoas morreram pisoteadas ou com parada cardíaca. Outras 198 ficaram feridas naquela que foi considerada uma das maiores tragédias do país. De acordo com os investigadores, haviam registros de chamadas de moradores locais avisando a polícia sobre o alto número de pessoas no bairro e o risco de problemas. Durante uma sessão parlamentar, os investigadores apontaram a suspeita de remoção de documentos sobre o acidente e pediram a punição dos responsáveis. Antes disso, a polícia sul-coreana já havia enfrentado críticas sobre como lidou com a tragédia. Um policial morreu e outro ficou ferido após um ataque com suspeita de motivação terrorista em Bruxelas, capital da Bélgica. O agressor foi baleado e está hospitalizado. A Procuradoria-Geral belga assumiu a investigação do caso. De acordo com o porta-voz, existe a suspeita de motivação terrorista, que certamente terá que ser confirmada ou desmentida pela investigação. Pouco antes, uma fonte judicial havia indicado a mesma suspeita. O autor do ataque ficou ferido e está hospitalizado. Segundo testemunhas, o agressor foi baleado nas pernas e no abdômen. O incidente ocorreu no início da noite, no município onde fica uma das principais estações ferroviárias da capital belga, a Gare du Nord. Segundo informações coincidentes, no ataque um agente ficou ferido no pescoço e morreu no hospital. O outro oficial da patrulha ficou ferido e foi levado para um hospital. O primeiro-ministro Alexander De Croo afirmou no Twitter que agentes de polícia arriscam suas vidas todos os dias para garantir a segurança dos cidadãos e que o episódio demonstra isso. A ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, condenou o que chamou de um episódio de violência inaceitável. Um estudo divulgado na cúpula da ONU trouxe um dado alarmante. O ano de 2022 deve bater recorde de emissões de gás carbônico de origem fóssil. As emissões totais deste gás de efeito estufa, o principal causador do aquecimento global, inclusive as procedentes do desmatamento e uso do solo, vão alcançar 40,6 bilhões de toneladas, um pouco abaixo do nível recorde de 2019. Os dados são as primeiras projeções para 2022, feitas pelos cientistas do projeto Global Carbon. Isso significa que, nesse ritmo, restam apenas 50% de chances de evitar que o aquecimento global supere 1,5 grau nos próximos 9 anos, segundo o estudo. Já as emissões de CO2 exclusivamente de origem fóssil aumentarão 1% em relação a 2021, chegando a 36,6 bilhões de toneladas, um pouco acima dos níveis de 2019.
O aumento é motivado principalmente pelo consumo de petróleo e de carvão e a recuperação do tráfego aéreo. O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi indicado pela maioria dos deputados para formar um novo governo no país. Ele vai receber o mandato oficialmente no próximo domingo. O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vencedor das eleições legislativas de 1º de novembro, vai receber oficialmente no domingo o mandato para formar um novo governo. O anúncio foi feito pela presidência nesta sexta-feira. A nota detalha que o presidente Isaac Herzog concluiu as reuniões com os representantes dos partidos eleitos ao parlamento. 64 deputados recomendaram ao presidente conceder a Netanyahu o mandato de formar o governo. Outros 28 apoiaram Yair Lapid e 28 se abstiveram. Netanyahu vai ser convocado no domingo à presidência para que aceite a tarefa de formar um governo. O líder do partido de direita Likud tem 28 dias para formar o gabinete, mas pode receber um prazo extra de 14 dias caso seja necessário. O bloco conservador de Netanyahu se impôs nas eleições legislativas. Ele conquistou 64 cadeiras entre as 120 do parlamento, superando o primeiro-ministro cessante Yair Lapid. Esta foi a 5ª eleição em 3 anos e meio em Israel, um país muito dividido politicamente. E antes de encerrar, Paty, quando você viaja, você costuma levar muita coisa na bagagem? Costuma ultrapassar aquele limite permitido por passageiro? Olha, confesso que sim. Só de roupa eu levo aí umas 3 opções por dia e acabo tendo que pagar o excesso, Dani. Eu não tenho a menor dúvida. E olha, se a Paty viaja com as malas carregadas, imagina como vai ser a bagagem da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo do Catar. Afinal, a delegação contará com 74 pessoas que vão passar aí 40 dias no Oriente Médio. Serão 5,5 toneladas, o que dá 74 quilos por cada integrante. Bom, bem acima do limite permitido em um voo internacional, que é de 23 quilos. É coisa pra caramba, Muita. né, Dani? Bom, vamos fazer agora um check-in da bagagem da seleção brasileira. Vamos mostrar o que os jogadores e a comissão técnica vão levar nas malas. Junto com a delegação, o avião fretado pela CBF vai decolar com 5,5 toneladas de bagagens. E nós fomos conferir o check-in do time brasileiro. A lista de viagem contém alguns itens curiosos. Primeiro aparecem os equipamentos médicos, com 6 macas, aparelho de laser para fisioterapia e uma câmara hiperbárica. Em seguida, vêm os materiais esportivos, e em grande quantidade. São 2.000 travas de chuteiras, 700 camisas amarelas e 230 azuis, além de 30 bolas de jogo. E até comida a seleção vai levar. Serão 30 quilos de farinha de mandioca e uma máquina de café. Apesar da grande quantidade, a bagagem ainda é menor do que na última Copa, que foi disputada na Rússia. Em 2018, o peso total das malas chegou a 7,5 toneladas. E a explicação da comissão técnica é que dessa vez não haverá necessidade de levar roupas de frio para o Catar, diferentemente da Rússia. Mas a expectativa dos jogadores e dos torcedores é que essa bagagem volte com 6 quilos e 14 gramas a mais. Esse é exatamente o peso da taça de campeão do mundo. E a sessão fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais. Uma ótima sexta-feira para você e até mais.